Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui fazendo exercícios sobre inscrição barra circunscrição de polígonos, beleza? Dessa vez o exercício número 2 da lista, que segue em anexo na descrição do vídeo. Considere os hexágonos irregulares ABCDF de área S1 e o GH e JKL de área S2. Então, o GH, o menor está aqui e o maior está aqui. Um está circunscrito ao círculo azul e o outro está bem no centro mesmo. Eu sei também que os vértices, esses vértices aqui, são pontos médios, ou seja, o que significa pontos médios das apótemas? O que é apótema? A apótema é a medida que sai daqui e vai até a metade do lado, certo? Eu sei que essa medida aqui é como se aqui fosse x e aqui também fosse x, são iguais, é ponto médio. Então, o H, por exemplo, é o ponto médio desse, o G é ponto médio desse, e assim por diante, beleza? Beleza. Então, basicamente, eu vou partir desse princípio aí. Percebam que é uma questão que não tem medidas, mas ela pede o quê? A razão entre duas áreas. E ela não tem medida. Aí você fica pensando, nossa, é muito difícil. O que você faz? Sugestão, dica do Humberto. Sugere a medida que você quiser. Beleza, pessoal? Sem medo de ser feliz, ok? Então, isso que a gente vai trabalhar agora. A sugestão de medidas, ela acarreta um problema, que são cálculos com números estranhos. Mas a gente vai tentar trabalhar isso da melhor forma possível. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu vou chamar esse x aqui de 2 e esse x aqui de 2, certo? Então, ficou 2 e 2. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu vou pensar? Muito cuidado. Quando a gente olha para o hexágono do meio, o hexágono pequenininho do centro lá, a partir do momento que eu desenhei a medida nele lá, que eu inseri a medida, que eu criei uma medida, certo? Eu percebo que essa medidazinha é 2, ela também acontece aqui, tá? Então aqui também é 2. E o hexágono, a gente sabe que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. O que significa equiláteros? Tem todos os lados iguais. Então, por exemplo, esse triângulo aqui é 2, 2, 2, certo? Então, para fazer a área do hexágono verde, então vou botar aqui o S, que a gente chama de área do hexágono verde. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 6 áreas do triângulo equilátero, ok? Então, vou multiplicar por 6 a área de um triângulo desse aqui, certo? E a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, fórmula de área de triângulo equilátero. Vídeo complementar para essa questão, segue na descrição também uma aula completa que eu fiz sobre triângulo equilátero. Então, eu vou substituir. Como o lado que eu criei vale 2, eu vou substituir o L por 2. Olha que legal. Então, eu criei uma medida boa, porque 2 ao quadrado também é 4, vai cortar. E eu vou descobrir que é 6 raiz de 3. Então, a área do pequenininho, né? O pequenininho é o GH, né? O GH tem área 2. Então, eu descobri que a área do pequenininho é 6 raiz de 3. Falta achar a área do grande. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai ter um olhar mais crítico em relação ao grande. Vou tentar transferir o grande para cá. Beleza, pessoal? De forma bem simplória. O que eu tenho aqui? Eu tenho a medida do grande aqui. Perceba que a mesma medida aqui eu joguei para cá. Lembra que era x e x? Eu chamei de 2 e 2. Sabemos, obviamente, que 2 e 2 é 4. Então, o que eu tenho, afinal, pessoal? O que isso representa para mim? Se você perceber o hexágono grande, que é o hexágono que está representado de preto, ele também é formado por 6 triângulos equiláteros, né? E aí, quando a gente observa esse triângulo equilátero aqui, ó, o que a gente observa? Fica um pouco torto o desenho, né? Mas o que a gente observa aqui? Que essa medida aqui nada mais é do que a altura desse triângulo equilátero. Então, vou desenhar esse triângulo equilátero aqui. Esse triângulo equilátero está desenhado aqui. Pá.
certo? Isso aqui é o meu lado, ok? Isso aqui é o lado do hexágono grande, beleza? Ok. E a altura que eu criei aqui, ela tem medida 4, certo? Então, ela é a altura do triângulo equilátero. Eu posso fazer um Pitágoras aqui, chamar aqui, tudo é L, que é um triângulo equilátero. Aqui é L sobre 2, esse pedacinho aqui é L sobre 2, e calcular por teorema de Pitágoras, mas eu prefiro utilizar a fórmula. A gente está trabalhando direto aí. Então, lembrando que a altura do triângulo equilátero tem uma fórmula L raiz de 3 sobre 2, ok? Então, é essa fórmula, é bem parecida com a fórmula da área. A diferença é que esse 2 desce aqui, fica 2L, beleza? Simplifico 2 com 4, dá L sobre 2, né? Então, eu vou substituir a medida que eu tenho, que é a medida da altura. Se a medida da altura é 4, o meu cálculo vai ficar exatamente assim, ó. E eu vou multiplicar cruzado. Eu tenho que L raiz de 3 é igual a 4 vezes 2, 8. L igual a 8 dividido por raiz de 3. Estava multiplicando, vai para lá dividindo. Simplifica, né? Racionalizando aqui, vai dar 8 raiz de 3 sobre 3. Esse é o lado do meu hexágono grande, que é o hexágono que está de preto. Então, eu vou fazer a área dele. A área do hexágono preto vai ser mais uma vez 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A fórmula está aqui, certo? Eu coloquei ela aqui novamente. Só que agora eu tenho um lado diferente, né? O lado agora não é valendo 4, que é o pequenininho, é medindo 8 raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir, acompanha os cálculos, 6 vezes 8 raiz de 3 sobre 3. Tudo isso ao quadrado. 6L ao quadrado, tenho raiz de 3 e depois você vai dividir tudo por 4 e aí eu vou encontrar a medida da área do nosso hexágono maior, que é o hexágono que está representado de preto na figura, ok? Então, eu vou ter que 6 vezes 8 ao quadrado, 64, beleza? Raiz de 3 ao quadrado, como se cortasse, então corta a raiz, fica 3. E embaixo, 6 ao quadrado dá 9, ok? Na frente, um raiz de 3. E aquele 4 que estava embaixo dividindo, vem para cá multiplicando. Beleza, pessoal? Muita calma nessa hora. Vamos simplificar esses números, fazendo favor. Todo mundo prestando bastante atenção, tá? Olha a dica aqui. Então, a área do hexágono preto, qual é? Vai dar 6. 6 é 3 vezes 2. 64. 64 é 8 vezes 8, não é? Então, 64 é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Mais 8 é 2 vezes 4. Então, eu boto 2 vezes 4 uma vez, 2 vezes 4 outra vez. Então, estou desmembrando os números, sabe para quê? Para me cortar o máximo que eu puder. 9 é 3 vezes 3 e 4 é 2 vezes 2. Então, em cima, eu tenho um monte de número naturalzinho com raiz de 3 e embaixo tem um monte de número naturalzinho. Esses números estão se repetindo, ou seja, eu vou cortar com muita atenção. Um 3 com um 3, tem outro 3? Tem. Outro 3 com outro 3. Vou cortar um 2 com um 2, eu vou cortar outro 2 com outro 2. E eu acabo de descobrir a área procurada, que é a área do hexágono preto. A área do hexágono preto vai ser 4, 2 e 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, deu 32 raiz de 3. Se eu tenho que a área do hexágono preto é 32 raiz de 3 e a área do hexágono verde, que é o menorzinho, é 6 raiz de 3, é só substituir aqui 32 raiz de 3 e eu tenho a medida da razão. Qual vai ser a razão, então, procurada? A razão procurada vai ser 6 raiz de 3 dividido por 32 raiz de 3. Vou cortar o raiz de 3, vai dar 6 sobre 32. Posso dividir os 2 por 2, ou seja, estou simplificando. Deu 3 sobre 32 dividido por 3 dá 16, ok? Então, eu não tenho como simplificar mais, a resposta dá 3 sobre 16.
Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Tamo junto nesse exercício super interessante.